face a face com glorioso há de ser ou existir. Vem do rosto de quem veio nossa alma se dividir. Glória a Deus, e essa é a esperança da igreja. Um dia nós vamos vê-lo face a face. Nosso culto está sendo transmitido pelo nosso site adsãojosé.com.br. Você é muito bem-vindo para participar conosco e receber também a bênção do Senhor como nós que aqui estamos. Eu não tenho nenhum papel nos informando algum visitante, mas nós queremos saber, alguém que nos visita, que está conosco, que não pertence aqui à igreja sede, temos alguém? Todos da casa? Então eu quero convidar você para estar de pé e juntos, uns para os outros, nós vamos dar um bem-vindo e vamos poder nos cumprimentar enquanto eles cantam, nós louvamos e abraçamos, dizemos que bom que você venceu, que bom que você está aqui. Vamos dizer juntos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimente alguém aí do seu lado, diga que bom que você está aqui. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. E só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, bendito o nome de Jesus. Queremos passar já nesse momento para a exposição da palavra e convidamos nosso pastor, nosso presidente, pastor Ezequiel Montanha, com a direção. Amém. A paz do Senhor, podeis assentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome, bendita seja a sua palavra.
Graças a Deus. Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipse é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Apocalipse capítulo 7 diz: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Amém, meus queridos? Que maravilha! Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando o Apocalipse e vendo a revelação de Deus. Nos primeiros capítulos de Apocalipse, nós encontramos Jesus se revelando a João e mostrando para ele que não estava morto, mas que estava vivo e que detinha nas suas mãos a chave da morte e do inferno.
Nos capítulos seguintes, encontramos Deus tratando diretamente com as igrejas da Ásia e dizendo que estava no controle e que conhecia o que acontecia em cada igreja. No capítulo 4, nós encontramos, no capítulo 5, nós encontramos o Senhor então trazendo João em espírito para descortinar diante de João os acontecimentos apocalípticos, os acontecimentos que se dariam na face da terra, e também mostrar para João que o Senhor estava no controle, ou está no controle de todas as coisas. E nesse capítulo encontramos o Senhor mostrando-se como aquele que era digno de abrir os selos e de revelar todos os mistérios de Deus. No capítulo 6, que estudamos na terça-feira passada, vimos então aquele que é digno de abrir os selos, começar a abrir os selos e revelar o que já estava registrado ou já estava escrito no rolo do livro que estava na mão de Deus. Rolo esse escrito na frente e atrás, por dentro e por fora. E então João pôde observar que o que estava narrado naquele livro era a história, ou é a história da humanidade, desde o seu surgimento, passando por todas as épocas, e que o Senhor, à medida que abria o selo, revelava as coisas que deveriam acontecer e que estavam acontecendo, e que abriria os demais selos para mostrar as coisas que ainda deverão acontecer. E o capítulo 6 de Apocalipse, 6 de Apocalipse, que estudamos terça-feira passada, termina com o sexto selo, a abertura do sexto selo. E a abertura do sexto selo, então, traz grande terror e uma revelação de acontecimentos terríveis que viriam sobre a terra. E então termina o capítulo 6 dizendo: quem poderá fugir da ira de Deus? O sétimo selo só será aberto no capítulo 8. E o capítulo 7, que hoje estamos examinando, é um intervalo entre o juízo de Deus e a revelação de Deus de que um povo especial, um povo que foi adquirido pelo Senhor Jesus, que foi comprado pelo Senhor com o seu sangue, que foi vestido de vestiduras brancas, tem um lugar especial neste período de juízo de Deus sobre a terra. E é isto que nós vamos meditar nesta noite. É isto que nós vamos ver nesta noite, no capítulo 7 de Apocalipse. Amém? Então vamos estudar, começar a ler. Primeiro, os primeiros versos do capítulo 7 diz: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. O verso 2 diz: e vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, para que não fizesse dano sobre a terra. No verso 3, dizendo, ordenando a eles: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, queridos, a Bíblia não revela
a identidade desses anjos. A Bíblia diz que eles tinham uma missão específica, e aqui está declarado de uma forma muito clara a função desses anjos. Ou seja, eles tinham o poder com eles de danificar a terra, de trazer males sobre a terra. A Bíblia também diz que eles estavam nos 4 cantos da terra. Aqui subentende-se de que estavam nos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Nesses 4 cantos. Quando fala que detinha os ventos ou que segurava, está falando da fúria deste juízo ou desta ordem que receberam para danificar a terra. Eles têm o poder, detinham o poder, mas estavam, por enquanto, antes que fossem abertos o 7º selo, para que as trombetas de Deus, as 7 trombetas de Deus fossem manifestas, eles estavam por hora, detidos por ordem deste anjo que subia do nascente do sol. Uma outra versão diz do Oriente. Os estudiosos dizem que surgiu da presença de Deus, com ordem específica aos 4 anjos, para que eles não executassem, por enquanto, a tarefa que tinham para executar. Isto traz-nos aqui uma lição preciosa ou mais uma vez confirma para nós a soberania do nosso Deus. Embora esses anjos tivessem o poder de danificar, não podiam fazer nada sem que a última palavra do nosso Deus fosse dada, sem que a ordem do nosso Deus fosse dada. Eu lembro-me dos anjos que vieram para destruir Sodoma e Gomorra. Eles vieram com a ordem da destruição, e a destruição com fogo. Detinham todo este poder, toda esta autoridade. Mas eu me encanto com a Bíblia, quando eles tomam a família de Ló pelas mãos e os arrastam, tirando-os da cidade, dizendo: ei, fujam para lá, fujam para trás do monte. Nós não podemos fazer nada enquanto vocês estão aqui, porque tem um homem intercedendo por vocês, tem um homem fazendo oração em vosso respeito. Claro, eu estou usando as minhas palavras. E aqueles anjos, mesmo recebendo toda a autoridade de Deus para destruir Sodoma e Gomorra, estavam por hora impedidos de fazê-lo, até que Deus dissesse: por causa de Abraão, tire a família deles. Depois que a família fizer sair, vocês podem executar a ordem. Deus tem o comando de todas as coisas. Aleluia! E nós estamos sobre a regência deste Deus maravilhoso. Então, no verso 4, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, é um estudo para nós analisarmos de uma forma bem light, você vai encontrar esta palavra: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Há muita interpretação desses 144 mil. Há uma doutrina de uma igreja que alega ser o número dos salvos, e eles têm feito e têm dito tantas bobagens sobre estes 144 mil. Na verdade, nós encontramos nesse capítulo, 2 grupos. Em Apocalipse nós encontramos 3 grupos.
que serão selados e que têm o selo. O primeiro grupo é a igreja. A igreja tem o selo. Você quer ver? Efésios capítulo 4 e versículo 30. Abra sua Bíblia, ou coloque lá para nós. Efésios 4 e 30. A igreja tem o selo. Efésios 1 e 13 também fala deste selo que está sobre a igreja. Nós já recebemos o selo de Deus. A igreja do Senhor, constituída de todos os povos e nações, já tem o selo de Deus. A Bíblia diz lá: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes, diga forte, fostes selados. Para quê? Para o dia da salvação. Selados, nós recebemos a marca de Deus. Esta marca ou este selo chama-se salvação. Nós fomos selados. Jesus, quando vier buscar a sua igreja no dia do arrebatamento, ele não vai se enganar. Ele não vai levar ninguém por engano. Ele vai levar os que estão selados, os que foram salvos. Eu gosto daquela lição e daquela historiazinha da lição da escola dominical, daquela criança que perguntou para a professora: professora, como é que Deus vai saber quem é salvo e quem é perdido? E aí a professora diz: foi para casa e no outro domingo ela recebeu uma luz e foi para a classe. E quando chegou lá, disse: olha, você que perguntou como é que Deus vai fazer isto, vai ser desta forma. Ela pegou uma bacia de plástico e colocou palitos de fósforo e alfinetes. E misturou tudo. E pediu para que o aluno misturasse tudo. E ele misturou tudo ali, com a mãozinha. Depois ela pegou um imã e passou por cima daqueles palitos e daqueles alfinetes. E tudo que era alfinete grudou no imã. E ela levantou. E ficou só os palitinhos de fósforo lá no pratinho. Ela dizia assim: quando Jesus vier, você tem um imã dele, de Deus na sua vida. Você vai ser atraído por ele. E ele vai te tirar da onde você estiver. Nós fomos selados. Você quer ver? Efésios capítulo 1 e versículo 3. Este selo é o Espírito Santo em nós, que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, no evangelho, na salvação, fostes selados. Diga comigo: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, portanto, nós já temos o selo, nós já temos a marca, nós somos salvos. Diga comigo: eu sou salvo. Aleluia. Você tem o selo da salvação. Você já tem a marca da salvação. Você não vai ser marcado naquele dia. Você já está marcado. E no arrebatamento da igreja, você não vai ficar aqui. Você não vai ficar na grande tribulação. Você não vai ficar no reinado do anticristo. Você não passará por esses momentos. Você vai estar com ele na sua presença, glorificando o seu nome, porque você foi selado para a salvação. O segundo grupo selado é o grupo dos adoradores da besta. Você quer ver? Apocalipse 13. Põe lá, Apocalipse 13, versículos 16 a 18. É o segundo grupo que receberá um selo, que receberá uma marca, que receberá um carimbo, não é? Vamos começar lendo, todos juntos, para nós entendermos a Bíblia, juntos. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos, livres, lhe fosse 17.
para que... Dezoito. Aqui o segundo grupo a ser selado será os adoradores da besta, os seguidores da besta, que receberão o sinal dele. E será irrevogável. Não é a mesma coisa que hoje ninguém pode tirar de ti o selo de Deus da salvação. Ninguém pode te impedir de ir para o céu. Eu gosto de dizer isso, nem Deus pode. Se você recebeu o selo da salvação, se você creu em Jesus como Salvador, se você recebeu Jesus como Salvador, mesmo que Deus quisesse, e você chegasse na porta do céu e Deus disse, não vou te salvar. Ele disse, tu podes olhar para Deus. Eu estou falando de Deus, do Todo-Poderoso Deus. Você olharia para Ele e disse, tu não pode me impedir. Eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu tenho o selo da salvação. E Ele então vai abrir a porta do céu. Claro que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação, a vida. Muito bem, agora, depois de aceitar o sinal da besta, não tem mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser seguidor da besta. Eu não quero mais. Não existe mais. Seguidores da besta serão assinalados para serem servos da besta, escravos da besta, dominado por ela. Nós vamos estudar isso posteriormente. E o terceiro grupo a ser selado é este grupo de 144 mil. É interessante que a Bíblia não diz muita coisa. A Bíblia simplesmente diz, olhei e o anjo, como é que diz ali? Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Bom, eu disse que há muita confusão e que muitas pessoas se debatem, porque não há muitas declarações sobre esse grupo. Simplesmente, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 14, desde o verso 1, Apocalipse 14, se você quiser abrir a Bíblia, diz que olhei e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvia era como de arpista, quando tange em sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem máculas. Bom, que grupo é este? São das tribos de Israel, conforme a Bíblia diz. São homens que não se contaminaram com mulheres. Portanto, no meu entender, são pessoas solteiras, homens que não casaram. É como hoje na igreja, um jovem solteiro que não casou, ele não pode ter o ato sexual, porque nós entendemos pela Bíblia que o ato é para os casados.
o casamento que traz a legitimidade da sexualidade sem contaminação, porque o próprio Hebreus diz que o leito do crente é o leito sem mácula, sem pecado, portanto não há maculação no ato sexual no casamento. Agora, se um solteiro procurar o ato sexual, ele macula a sua vida de certa forma. Então, são judeus de cada tribo que não se contaminaram, ou seja, que são solteiros, são homens escolhidos por Deus. Outro grupo diz, mas hoje não existe mais as tribos de Israel. Como é que se vai saber de que tribo é? Note que estes homens foram escolhidos por Deus, assinalados por Deus. Não é assinalados por um grupo judeu que chama fulano, fulano vem aqui, de que tribo você é? É o próprio Deus que escolhe entre os israelitas e entre as tribos de Israel, 144 mil, divididos 12 mil de cada tribo. Portanto, são homens escolhidos por Deus. Deus sabe a sua origem, Deus sabe o seu nascimento, Deus sabe o nome do seu pai, o nome do seu avô, o nome do seu tataravô, o nome do seu tatatarano, e vai embora. E ele sabe a sua origem, a sua linhagem, da onde você veio. É interessante que sobre Jesus traz a sua linhagem desde Adão até o nascimento de Jesus. Deus sabe a origem da sua linhagem. Portanto, Deus é capaz de escolher 12 mil homens de cada tribo sem nenhuma dificuldade. Eles têm uma missão especial. Eu aceito e creio que este grupo que recebe esta missão, eles têm o objetivo, primeiro, de serem preservados por causa do juízo de Deus sobre a terra. Os homens serão afetados, a terra será afetada, haverá muitas pragas que serão derramadas sobre a terra. A natureza receberá toda este juízo de Deus. Os homens receberão. Esses 44 mil não serão tocados em momento nenhum deste juízo de Deus. Serão preservados. Eu creio que este grupo de judeus escolhido de cada tribo tem a missão de anunciar durante o milênio o reinado de Jesus. Jesus voltará, ele veio, arrebatou a sua igreja, ele voltará para estabelecer o seu reino sobre a terra, ele voltará para ser rei e governar as nações com o braço de ferro. Eles estarão anunciando o reinado do Senhor sobre a terra. Esse grupo de 144 mil escolhidos por Deus entre os judeus para preservar, também serão aqueles que estarão diante do Senhor no estabelecimento do seu reino. Muitos judeus se converterão durante a grande tribulação. Muitos crentes e outras pessoas não aceitarão o sinal da besta e ouvirão a pregação desses 144 mil selados e escolhidos por Deus neste período da grande tribulação e do reinado da besta sobre a terra. Depois disto, eles vão continuar sobre a terra e estarão na presença de Deus quando for estabelecido o seu reino sobre a terra. Amém? Então, não é a igreja já foi arrebatada. Diga comigo, eu já estou no céu. Quando estes forem selados, a igreja não estará mais aqui. A igreja já estará no céu. Os salvos já estarão no céu. Estará aqui na terra muitos crentes que facilitaram na sua fé. Muitos pastores que tinham só o título de pastores,
Mas não vai para o céu quem tem título, não vai para o céu quem é pregador, não vai para o céu quem expulsa demônio e cura enfermos, vai para o céu quem é salvo e tem suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. São esses que vão para o céu. Muitos estarão aqui, muitos não aceitarão o sinal da besta. Agora, este grupo é um grupo especial, que Deus sela, que Deus põe o seu nome na testa, que Deus põe o nome do Filho neles, e eles então são preservados para uma função especial sobre a terra, não é noutro lugar. Amém? Deu de entender? No verso 9, porque depois você encontra os versos seguintes, Deus escolhendo, etc. Mas no verso 9, o João começa a escrever dizendo: depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. Não era 144 mil, não era um grupo selado e com uma missão específica. Já era uma grande multidão, de todos os povos, tribos e nações. Aqui, mais uma vez, o Senhor abrindo para João. Olha, João estava no ano 70, pouco mais, por aí, 90, depois de Cristo. Meu irmão, havia poucos crentes, 5 mil, 10 mil, alguns crentes de Jerusalém, das tribos de Israel, na nação de Israel, alguns países ali pertinho. O que João está vendo agora era a história da igreja, o desenvolvimento da igreja, a ação de Deus salvadora sobre a terra. João não vê simplesmente algumas igrejas, como as igrejas da Ásia. João vê agora uma grande multidão que ninguém podia enumerar. João estava tendo a visão da igreja salva, de todas as épocas. João viu os crentes da sua época, diante do Senhor, com vestiduras de salvação. Não sei se João reconheceu, mas ele viu milhares de salvos antes da cruz. Aqueles que, como Abraão, olhavam para a cruz na esperança de que o Cordeiro haveria de fazer a obra redentora. E pela fé, eles creram no sacrifício do Cordeiro perfeito. Eu creio que João viu exatamente aquele número dos que estavam cativos, que depois da cruz, Jesus desce para levar os que estavam em cativo, o cativeiro, e levá-los para a redenção, e proclamar a eles de que tornou-se o Salvador, que aquilo que eles creram hoje é real, e eles foram salvos. João viu os salvos da sua época, mas João viu também nós lá diante do trono. João teve o privilégio de ver os salvos de São José, os que já partiram para o Senhor, nós que estamos esperando a vinda de Jesus, os que ainda vão aceitar Jesus como Salvador. João já pôde ver milhões, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, vestidos de vestiduras de salvação. Mas João não só viu a igreja antes da cruz, ou os salvos antes da cruz, os salvos depois da cruz. João já viu ali os que também serão salvos durante a tribulação, porque muitos serão salvos,
muitos não aceitarão o sinal da besta. Ora, os nossos filhos que foram evangelizados e criados na escola dominical, que conhecem a verdade de Jesus, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E, se eles não estiverem servindo ao Senhor, não vão, porque o Senhor não vai se enganar e trazer salvação assim. É salvo quem é salvo, quem é selado, quem tem a salvação será arrebatado no dia da vinda de Jesus. Estes ficarão. Mas, de repente, aquele jovem que conhece toda a verdade, vai chegar em casa, o pai não está, a mãe não está. E agora? O que houve? E daqui a pouco as notícias começam a chegar. Desapareceu muita gente da face da terra. Ele vai despertar-se, ela vai despertar-se, o desviado vai despertar-se. Jesus voltou, eu fiquei. Haverá a lembrança no coração deste que ficou. Olha, eu ouvi na escola dominical, e ouvi até o pregador pregar, e de repente você que pode estar facilitando com a salvação, então escute, se Jesus voltar e você ficar, não aceite o sinal da besta, não receba, porque você será mártir, você morrerá, porque você não vai poder comprar nem vender, você não vai poder estar na sociedade, você não faz parte da sociedade, porque não tem o sinal da besta, portanto, você vai receber as consequências no seu corpo, por não aceitar. Você não vai para o céu pelo sacrifício de morrer, você vai para o céu porque você rejeitou o sinal da besta, consequentemente, você está ficando no lado de Jesus, que é o Salvador, que pode salvar a sua alma, e você então será salvo. João também viu estes que serão arrebatados, ou que serão salvos. João também viu nesta multidão de salvos que ninguém podia contar, João viu todos os salvos que serão salvos no milênio. Ora, durante o milênio, a Bíblia diz que uma parte se rebelará contra Cristo. Só uma parte. Satanás, depois do milênio, será solto. E ele então vai formar uma guerra contra Jesus. Mas uma parte só se rebelará. A maioria ficará ao lado de Jesus. Ficará com Jesus. Portanto, a multidão de salvos durante o milênio será muito grande. Por quê? Porque, meus irmãos, o jovem no milênio morrerá com 100 anos de idade. Ou seja, alguém vai no sepultamento no milênio e chega lá e diz, quantos anos tinha? 100 anos. Oh, um menino morreu. Morreu com 100 anos. Um garotinho, estava começando agora a vida. 100 anos é jovem. Portanto, a idade no milênio será multiplicada. A população na terra será intensificada grandemente durante o milênio de Cristo sobre a terra. E muitos, como eu disse, no final do milênio, ficarão ao lado de Jesus e serão salvos. Portanto, o que João está vendo aqui é os salvos de todas as tribos, povos e nações que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quantos querem louvar ao Senhor por isso? Em pé diante do trono e do Cordeiro, somente os vencedores, aqueles justificados pelo sangue do Cordeiro, podem estar diante do trono. O trono é lugar de adoração, de gratidão, de honra. Nós vamos ver na sequência que isto foi exatamente a tônica desta grande multidão, a honra ao Cordeiro pela salvação. Interessante que estavam vestidos de vestiduras brancas. Portanto, quem está no céu, ou quem estiver diante do trono, este passou pela porta da salvação.
não estará ninguém no céu que não esteja vestido de salvação, que não tenha o selo da salvação. Não se engane, no céu não entra pecado, no céu não entra qualquer que simplesmente diz, vou para o céu. Ele era bonzinho e vai para o céu. Às vezes nos sepultamentos, a gente até usa algumas palavras bonitas, mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia não deixa dúvida para ninguém. A Bíblia não traz nenhuma dúvida nesse sentido. Ou você é salvo ou é perdido. Ou está vestido de salvação ou está nu na presença do Senhor. Oxalá que você esteja vestido de vestiduras de salvação, porque todos vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, ou seja, conclamando a vitória final. Quando chegar no céu, não sei se eu vou dizer isso, mas eu gostaria de dizer, se possível, cheguei, tenho a vitória na minha mão. Aleluia, aleluia. Quando você ultrapassar os portais do céu, você vai poder dizer, estou salvo. Aleluia. Eu acho interessante que Jesus deixou-nos uma ideia do que é a salvação. Quando fala do rico e Lázaro, ele diz assim, os que estão lá no Hades, não pode passar para cá. E os que estão aqui, não pode passar para lá. Uma vez no céu, você está salvo eternamente. Enquanto eu estou aqui, eu estou caminhando na salvação. Eu estou caminhando em direção ao céu da salvação. E eu estou me esforçando. E a Bíblia diz que o céu é tomado pela força. Ou seja, eu me esforço, eu procuro Deus, eu santifico a minha vida. Quando eu passar o portal e colocar o meu pé no lado de lá, eu vou com a palma na mão, ou com a declaração dizendo, estou salvo, eternamente salvo. E eu quero olhar para você, meu irmão, lá no céu, e dizer, ei, você também está salvo, você também alcançou a salvação. Aleluia. E é interessante que o verso 10, o versículo 10 de Apocalipse 7 diz, e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O reconhecimento da sua salvação, do valor da sua salvação, do que significa a salvação, nós só vamos proclamar no céu. Eu tenho pregado sobre isto, tenho tentado colocar no coração do crente o poder e o valor da salvação. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que o valor de Deus é o valor material. Se busca Deus pela bênção, se busca Deus por aquilo que Ele pode dar. E eu vou repetir, porque eu creio na Bíblia como uma verdade absoluta. Deus abençoa, Deus cura, Deus dá prosperidade, Deus dá riqueza. Se você buscar riqueza, vai encontrar em Deus, porque Deus é rico, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono da cura, Ele é dono da bênção. Mas sabe de uma coisa? O maior valor que Deus tem, o maior presente que Deus dá, a maior graça que tu podes receber é a salvação, a bendita e gloriosa salvação. E eles conclamavam, salvação pertence a Deus. Só tu pode salvar. Só tu, Deus, pode pegar um ébrio e fazer um salvo. Só tu podes pegar um que está no lodo,
do pecado e o colocar assentado entre os príncipes. Só tu pode pegar um homem e transformá-lo em pescador de homens. Só tu, só a ti pertence a salvação, ó eterno Deus. Eu vou cantar esse cântico lá. Amém? Muito bem. Agora, verso 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Todos os anjos, os anciões e os 4 seres viventes adoravam a Deus. Ou seja, na proclamação da salvação, porque o que João viu foi o desfecho final da salvação. Apocalipse não está em ordem cronológica. Os acontecimentos não se dão conforme os capítulos. Apocalipse é uma revelação dos atos de Deus. Dos atos de Deus sobre a terra, que nós vimos no capítulo 6, que ali não é os selos do julgamento de Deus no milênio. O capítulo 6 é justamente a revelação de que tudo o que aconteceu sobre a terra já estava escrito no livro de Deus, escrito na frente e por trás. O cavalo branco que saiu para conquistar e conquistando, ou seja, ele não só saiu para conquistar, mas saiu já com a conquista na mão. Fala exatamente do nosso Cristo, que desde a história da humanidade sempre triunfou, sempre venceu e vencerá no último dia, quando pegará a besta e o falso profeta e os lançará no inferno e tomará nas suas mãos todas as coisas. Os demais cavalos são a ação ou permissão de Deus de manifestações do império de Satanás sobre a terra, sobre controle de Deus. Satanás domina a terra, mas ele não domina com o seu poder total. Ele não domina sem limite. Ele está limitado nas suas ações. Ora, os anjos que caíram, Deus permitiu só uma parte, para que seguisse Lucifer ou Satanás. Os demais, ele aprisionou com cadeias no poço do abismo. E eles estão amarrados ainda. Se Satanás tivesse todos os anjos que caíram quando ele se rebelou sobre o seu domínio, sobre a terra nas suas ações, eu calculo que haveria uns 10 mil demônios para cada habitante da terra. Mas a maior parte dos anjos estão aprisionados. Satanás, nestes selos, tem suas ações para trazer terremoto, mortandade. Quantas pessoas morrem? Permissão, ele tem certa permissão para trazer todos esses problemas, mas ele está sob o controle de Deus. No milênio, Deus soltará as rédeas, ou melhor, desculpe, na grande tribulação, Deus dará as rédeas a Satanás. E aí a Bíblia diz: ai dos habitantes da terra, porque o diabo foi lançado até vós, e ele tem pressa. Bom, mas aí, nesse momento de júbilo, em que João vê os salvos, consegue contemplar a multidão, que não dava de contar, que não tinha como contar. E ele observa então todos os anjos, os anciões e os seres viventes, adorando a Deus pela salvação. Hoje os anjos já fazem esse trabalho de adoração por salvação. Como é que a Bíblia diz lá? A alegria, aonde? A alegria no céu. Quando um pecador se arrepende.
Os anjos se alegram no céu pela salvação de um pecador. Neste dia, quando... olha como a expressão diz aqui. Diz assim, todos os anjos. Diga comigo, todos. Todos os anjos. Miriades de miriades. É o número dos anjos no céu. Não sei que número é esse, miriades de miriades. Mas todos os anjos, os anciões, os seres viventes, adorarão a Deus pela salvação. Ele redimiu de todos os povos. Eu vou estar entre esta multidão. Amém? Aí João pergunta, quem são estes? Verso 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, quem são estes? E aí o Senhor respondeu. João respondeu para o Senhor, tu o sabes. Então o Senhor disse, são estes os que vêm de grande e que lavaram as suas vestiduras e alvejaram do sangue do Cordeiro. A igreja tem passado por grande tribulação. O Senhor Jesus disse para ela, para os seus seguidores, no mundo tereis aflições. Deus não livrou e não livra a igreja de tribulações, de perseguições, de tantos problemas. Nós chegaremos no céu como vitoriosos em Cristo Jesus, atribulados, angustiados, perseguidos, muitos mortos, conforme a história, durante a grande tribulação, muitos mártires ainda. Quem são estes? Que multidão é esta? Esta é a multidão que veio de grande tribulação. Esta é a multidão que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí eu quero trazer ênfase aqui a esta verdade, porque o sangue do Cordeiro é a palavra-chave de Apocalipse. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ei, querida igreja, o único poder de perdoar pecado é o poder do sangue do Cordeiro. É Ele que lava, é Ele que purifica, e nele nós somos lavados. Eu acho interessante, por esta razão se acham diante do trono, verso 15. E o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ei, você poderá estar diante de Deus. Você poderá, como igreja, se apresentar diante de Deus, não pela fé, pela vista. Você verá Ele, assim como Ele é, na sua glória. Nos será revelada a glória do unigênito do Pai. Portanto, nós estaremos diante dele. E aí eu acho interessante que diz aqui, ele estenderá o seu tabernáculo, ou seja, ele nos dará a habitação, nós teremos lugar de morada. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde esteja, estejais vós também. Quando a Bíblia diz, estenderá o seu tabernáculo, a Bíblia está dizendo, ele abrirá para você o lugar da sua habitação, para você estar na presença dele, para que você o sirva no seu santuário. Diz aqui, Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. Portanto, você terá o lugar da sua habitação, você terá o seu lugar de morada no céu.
nesse período, ou nesta altura da revelação, o crente já foi glorificado, ou melhor, já foi coroado, já recebeu a recompensa, já foi glorificado. Agora ele tem o seu lugar de habitação, porque Deus abrirá o lugar da habitação. Tabernáculo é lugar da habitação de Deus. Tabernáculo na terra simbolizava exatamente o lugar onde Deus habitava. Hoje na igreja, o tabernáculo é eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Naquele dia, nós habitaremos no seu tabernáculo. Quantos querem louvar a Deus por isso? Aleluia. E aí, o verso 16 do capítulo 7 de Apocalipse diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem ardor algum. Ei, terminou. O versículo 17 termina dizendo: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Diga comigo: terminou. Terminou o sofrimento, terminou a angústia, terminou a aflição, terminou a perseguição, terminou qualquer outro sentimento de frustração ou qualquer outra coisa relacionado ao peso desta vida, ao peso do corpo natural. Agora é alegria, agora é gozo, agora é paz, agora é salvação do nosso Deus, agora é habitação no seu tabernáculo. E eu acho interessante que a expressão diz: enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, Deus vai passar no seu coração uma borracha, para que deste momento em diante haja somente a alegria da salvação na sua vida. Nada mais estará em você a não ser a glória da salvação. Nada mais estará em você a não ser a glória do céu. Nada mais estará em você a não ser a glória do firmamento de Deus. Nós vamos estudar nos capítulos finais de Apocalipse o novo céu, nova terra, toda a constelação, todo o universo, todo céu e terra estarão renovados. Para você, igreja do Senhor, para você que fará parte desta grande multidão, os 144 mil, no final, estarão juntos deste grande grupo. A princípio, eles serão assinalados para uma missão especial de Deus, na grande tribulação e também no milênio. Mas nós estamos falando agora do triunfo da igreja no céu de Deus. Amém? Quantos compreenderam a palavra nesta noite? Fiquem em pé comigo para nós orarmos. Eu disse no último culto de terça: se você tiver pergunta, faça. Ou escreva. Pode mandar por e-mail para a igreja alguma pergunta sobre Apocalipse. Existem muitas versões dos 144 mil. Estamos trazendo aquilo que entendemos como a palavra do Senhor nos apresenta. Mas o mais importante disso tudo, se são 144 mil e como foram assinalados, isto é muito pequeno. A grandiosidade da revelação é esta: estaremos diante do trono com vestiduras brancas. Estaremos salvos no céu. Aleluia. Ei, isto é para você. É para você, meu irmão. É para você que ama Jesus. É para você que crê em Jesus. Essas promessas... Mas, pastor, eu sou tão fraquinho. Ei, salvação não quer dizer forte ou fraco. Salvação quer dizer
crer em Jesus como meu Salvador e apegar-se nesta verdade e procurar servir a Ele, isto é salvação, porque salvação não são os teus méritos, nem a tua fortaleza, nem as tuas muitas orações. Salvação é graça de Deus, imerecida, que veio sobre a sua vida e você é salvo por Ele. Vamos orar ao Senhor. Alguém quer estar na presença do Senhor e precisa de oração nesta noite por alguma necessidade e quer se apresentar? Pode apresentar-se, nós vamos orar em seu favor. Tem alguma necessidade que quer apresentar ao Senhor? Amém? Podemos orar? Põe a mão sobre o seu coração. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela salvação, Senhor, que nos deste. E naquele dia nós estaremos lá diante de ti cantando também e proclamando também salvação do nosso Deus. Aleluia! E entenderemos toda a grandiosidade desta salvação. Pai, mesmo que venha todo juízo sobre a terra, nós seremos preservados, nós seremos arrebatados antes. A tua igreja, Senhor, que tu selaste com o selo da salvação, vai estar contigo. Pai, nós oramos e abençoamos cada um dos teus filhos, dizendo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do bendito Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E todo o povo de Deus diga amém. Juntos, livres em Cristo, chamados para servir. Vá na paz do Senhor, que Deus abençoe. Quinta-feira.